Olá, aqui é o Guto e neste vídeo eu vou resolver as atividades da semana 3 do PET, o Plano de Estudo Tutorado do 9º ano do Ensino Fundamental. Nós temos aqui a primeira atividade, vamos ler. A velocidade da luz é aproximadamente 300.000 km por segundo, ou seja, a cada segundo a luz percorre uma distância de 300.000 km. A tabela abaixo mostra algumas das menores distâncias em unidade astronômica, a UA, que a gente já viu nas semanas anteriores, entre a Terra e Marte. A tabela, no caso, está ao lado. A NASA pretende construir uma nave espacial que pode atingir até 30% da velocidade da luz. Nessas condições, considerando as menores distâncias entre a Terra e Marte, qual seria o maior e o menor tempo de uma viagem até Marte com essa velocidade? Antes de qualquer coisa, deixa eu identificar aqui nessa tabela qual é a maior distância e qual é a menor distância entre as menores distâncias que estão aqui, né? Já que essa tabela fala sobre isso. Olha, a maior distância é essa aqui, de 0,67 UA, do dia 20 de fevereiro de 2027. E a menor distância é essa aqui, de 0,38 UA, de 31 de julho de 2018. Inclusive, já até passou. Bom, o que a atividade quer? A gente sabe que a velocidade da nave é de 30% da velocidade da luz, ou seja, de 30% de 300.000 km por segundo. Então, qual vai ser o tempo de uma viagem de Terra a Marte, considerando que a distância de Terra a Marte é de 0,67 UA, numa nave que vai ter essa velocidade? E outra coisa, qual vai ser o tempo que vai durar uma viagem da Terra até Marte, considerando essa distância de 0,38 UA, numa nave que vai ter essa velocidade, de 30% da velocidade da luz. Essa é uma atividade que vai envolver muitos cálculos e esses cálculos podem ser feitos utilizando notação científica ou não. Repare que no enunciado não tem nenhuma exigência nem para que a resposta seja escrita em notação científica, então você pode fazer do jeito que você achar melhor. E eu vou te mostrar como eu fiz. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é calcular quanto é 30% da velocidade da luz, que é a velocidade da nave. Então eu quero fazer esse cálculo aqui. E eu vou utilizar a seguinte estratégia. Eu vou transformar esse 30%, que está aqui na forma de porcentagem, eu vou escrever na forma fracionária. Porque aí eu multiplico isso por 300.000 e encontro qual vai ser a velocidade da nave. Se você quiser também, pode escrever 30% na forma de número decimal e multiplicar. Tanto faz. Eu estou utilizando fração porque assim eu consigo cancelar os zeros, porque eu consigo dividir por 100 aqui. Então eu vou cancelar esse zero, vou cancelar esse zero aqui, e esse outro vou cancelar, deixa eu cancelar direitinho, esse outro eu vou cancelar com esse de cá. Então, o que sobrou aqui para mim? Eu tenho 3 vezes 30.000, 3 vezes 30.000 quilômetros. Isso é igual a 90.000 quilômetros por segundo, e a gente sabe que isso, eu vou colocar essa observação aqui, isso é a velocidade de quem? A velocidade da nave. Então, isso é a velocidade da nave. A nave vai percorrer a uma distância de 90.000 quilômetros em 1 segundo. Bom, agora pensando na viagem que vai levar o maior tempo, a gente vai precisar, para isso, considerar a maior entre as menores distâncias que estão aqui, que a gente já sabe que é de 0,67 UA. Nós vamos escrever essa distância de 0,67 UA em quilômetros. Então, o que a gente precisa fazer? Multiplicar 0,67 por 150 milhões. Vamos fazer essa continha aqui. 0,67 vezes 150 milhões. 150 milhões de quilômetros. Eu vou deixar para colocar a unidade só na resposta final, ok? E aí, quando você faz esse cálculo, 0,67 vezes 150 milhões, isso dá 100 milhões e 500 mil quilômetros. Então, a maior distância entre as menores distâncias que estão aqui nessa tabela é a distância de 100 milhões e 500 mil quilômetros, da Terra até Marte. Agora, pensando no menor tempo. O menor tempo vai ser aquele gasto para percorrer essa distância de 0,38 UA entre a Terra e Marte, sendo que 0,38A é a menor distância aqui entre as distâncias que estão nessa tabela. Então, o que eu preciso fazer agora?
multiplicar 0,38 por 150 milhões de quilômetros para descobrir quanto é essa distância em quilômetros. Vamos lá, 0,38 vezes 150 milhões. E aí eu também vou colocar a unidade na resposta. Quando você faz 0,38 vezes 150 milhões, você encontra uma distância de 57 milhões de quilômetros. Então nós já temos aqui a maior distância é de 100 milhões e 500 mil quilômetros e a menor distância é de 57 milhões de quilômetros. Claro, para percorrer uma maior distância a gente vai gastar mais tempo e para percorrer uma menor distância nós vamos gastar menos tempo. O próximo passo agora é fazer alguns cálculos proporcionais. Por quê? Eu sei que para percorrer uma distância de 90 mil quilômetros, essa nave vai gastar 1 segundo. O que nós queremos saber? Nós queremos saber, então, para percorrer uma distância de 100 milhões e 500 mil quilômetros, quantos segundos serão gastos? E também queremos saber, para percorrer uma distância de 57 milhões de quilômetros, quantos segundos serão gastos? E eu já deixei aqui as duas proporções montadas, para o maior tempo e para o menor tempo. Vamos entender o que está aqui. Eu sei que a velocidade da nave vai ser de 90 mil quilômetros por segundo, ou seja, 90 mil quilômetros em 1 segundo. Mas eu quero saber qual é o tempo gasto para se percorrer essa distância de 100 milhões e 500 mil quilômetros. Ou seja, 90 mil quilômetros está para 1 segundo, assim como 100 milhões e 500 mil quilômetros está para x segundos, ou seja, o meu objetivo aqui é achar o valor de x em segundos. E para o menor tempo, o raciocínio é o mesmo. Eu sei que 90 mil quilômetros está para 1 segundo, assim como 57 milhões de quilômetros, que é a menor distância, está para y segundos. Nesse segundo cálculo, eu quero encontrar o valor de y em segundos. Bom, como aqui a gente tem uma proporção, a gente sabe que a gente pode fazer uma multiplicação cruzada, não é verdade? Então ficaria 90 mil vezes x igual a 1 vezes 100 milhões e 500 mil. E aí, como eu quero o valor de x, eu passaria o 90 mil dividindo. Então já vamos para esse passo de uma vez. Ficaria assim, olha, x é igual a 100 milhões e 500 mil, vamos lá, 100 milhões e 500 mil, dividido por 90 mil. Eu vou deixar para colocar a unidade no final, eu já sei que eu quero o valor de x e x é em segundos. Então aqui ó, eu posso sair cancelando um monte de zeros. Cada zero que eu cancelo no numerador e no denominador significa que eu dividi por 10, tanto no numerador como no denominador. Então, ó, dividi por 10, cancelei esses dois zeros. 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 Então, no final das contas, o que eu tenho que fazer? Dividir 10.050 por 9. Eu já fiz essa continha aqui, não vai dar um valor exato, mas o valor de x vai ser de aproximadamente 1.117 segundos. Como cada minuto tem 60 segundos, isso dá aí entre 18 e 19 minutos. Entre 18 e 19 minutos. Você já pensou fazer uma viagem da Terra até Marte gastando um tempo aí entre 18 e 19 minutos? Vamos agora então calcular o menor tempo, que vai ser aquele gasto para percorrer a menor distância. Aplicando a mesma ideia aqui, isso é uma proporção, eu posso fazer uma multiplicação cruzada, então eu teria 90.000 y igual a 57 milhões. Como eu quero isolar o y, eu preciso passar o 90 mil dividindo. Então já vamos para esse passo aí. Ficaria assim, y é igual a 57 milhões de quilômetros. Vou deixar para colocar a unidade só no final, ok? A gente já sabe que é em segundos. Divido isso por 90 mil. E aí, de novo, eu posso cancelar zeros no numerador e no denominador. Cada zero que eu cancelo ao mesmo tempo no numerador e no denominador significa que eu fiz uma divisão por 10, tanto no numerador como no denominador. Então, olha, cancelo um zero, dividi por 10, cancelo outro zero
dividir por 10 de novo, cancelo mais um zero, dividir por 10 de novo, cancelei outro zero aqui, porque dividi por 10 de novo. No final das contas, o que eu preciso fazer aqui? Dividir 5.700 por 9. Eu já fiz essa continha, também não dá exata, mas y vai ser aproximadamente 633 segundos. Como cada minuto tem 60 segundos, isso vai dar algo entre 10 e 11 minutos. Então, se entre 18 e 19 minutos já era uma viagem muito rápida da Terra até Marte, entre 10 e 11 minutos, mais rápido ainda. Respondemos o que o problema está perguntando? Qual seria o maior e o menor tempo de uma viagem até Marte com essa velocidade, que seria essa velocidade de 30% da velocidade da luz? O maior tempo seria algo entre 18 e 19 minutos, aproximadamente igual aí a 1.117 segundos, e o menor tempo seria entre 10 e 11 minutos, alguma coisa aproximadamente igual a 633 segundos. Atividade 2. A constante de Avogadro é uma importante grandeza que relaciona o número de moléculas, átomos ou íons existentes em 1 mol de substância e seu valor é de 6,02 vezes... Aqui está parecendo que é 1023, gente, mas aí vamos ter que corrigir, né? Porque na verdade é 6,02. Na verdade tem até valores mais precisos que dizem que é 6,022, mas tudo bem, pode ser 6,02. Agora, o erro absurdo aqui é que não é vezes 1023, é vezes 10 elevado a 23, né? Aí quem não tem acesso aí à internet ou quem não tem como checar essa informação vai ficar aí perdido ou vai fazer o exercício errado. Mas enfim, escreva esse número em forma decimal. Bom, essa aqui é uma representação em notação científica, tá vendo? Eu tenho um número que é maior ou igual a 1 e menor do que 10, e ele está multiplicando uma potência de base 10, o expoente aqui é 23. O que a atividade quer? Que eu faça o contrário, que eu escreva isso sem ser com potências de 10, ou seja, eu tenho que multiplicar 6,02 vezes 10 a 23, sendo que 10 a 23 é um número que começa com 1 e tem 23 zeros. Para não gastar o tempo todo do vídeo escrevendo esse número, eu já coloquei aqui, ó. 10 elevado a 23, você pode olhar aqui, tem um número com 23 zeros, ó, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23. Isso aqui, vamos ver que número que é esse. Deixa eu ver se eu sei dizer. 1000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão. Isso é 100 sextilhões, tá? Então a atividade quer que eu faça esse cálculo aqui. A nossa sorte é que multiplicar por potências de 10 é muito fácil, né? Se eu fosse multiplicar esse número aqui por 10, por exemplo, bastaria eu fazer um deslocamento da vírgula ali de uma casa para a direita. Se fosse multiplicar por 100, eu faria um deslocamento da vírgula de 2 casas. Como eu vou multiplicar por um número que tem 23 zeros, eu tenho que deslocar a vírgula para a direita 23 vezes. E aí, de novo, para não gastar o tempo todo do vídeo com isso, eu já joguei um monte de zeros aqui e vamos pensar só no deslocamento da vírgula. A vírgula começa aqui, né? Então vamos deslocar ela 23 vezes. Ó, conta aí comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então a vírgula ela vai parar aqui, ó. Então nem vai ser o número decimal, vai ser um número inteiro. Para a gente escrever esse número bonitinho aqui, vamos separar as classes, ó. Unidades, milhares, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, sextilhão. Então, o nosso resultado é um número que começa com 602 e tem aí 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Isso aqui dá 1000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, 602 sextilhões. Essa atividade deixa claro para a gente que a representação de um número muito grande em notação científica é muito mais eficiente, inclusive para fazer cálculos,
porque é muito fácil a gente se perder aqui no meio desse tanto de zeros. A partir de agora, as atividades são questões do Enem. E aí você pode estar pensando que Enem é uma coisa lá do ensino médio. Mas o que é avaliado lá no Enem, no Exame Nacional do Ensino Médio, leva em conta tudo que você aprendeu na sua trajetória escolar, não só o que você estudou no ensino médio. Então, como notação científica é um assunto que a gente começa a estudar no ensino fundamental, isso é avaliado lá no Enem também. Vamos ler a questão. As exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões em toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. A quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de... Bom, qual foi a quantidade em julho de 2012? Vamos marcar aqui. Foi de 4,129 milhões em toneladas. Então vamos registrar isso aqui. 4,129 milhões de toneladas. Ok. O que o exercício está pedindo? A quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho. Então, eu não quero saber qual é a quantidade em toneladas, quero saber a quantidade em quilogramas. E veja que as alternativas aqui, as respostas, elas estão aparecendo em notação científica. Então, eu preciso escrever essa quantidade aqui em notação científica. Quando a gente fala 4,129 milhões, nisso está implícito que o 4,129 ele está multiplicado por 1 milhão. Porque se eu falo, por exemplo, 3.000, escrevo isso por extenso, 3.000, significa que o número 3 está multiplicado por 1.000. Se eu tenho aqui 4,129 milhões, isso implica numa multiplicação de 4,129 por 1 milhão. Como eu quero a quantidade em quilogramas, vamos lá, olha. As toneladas, uma tonelada equivale a quantos quilogramas? 1.000 quilogramas. Então, no final das contas, o que eu preciso fazer? Pegar o 4,129, multiplicar por 1 milhão e multiplicar por 1.000. Mas como a gente quer a resposta em notação científica, o único trabalho que eu tenho para fazer aqui é transformar 1 milhão em potência de 10, transformar 1.000 em potência de 10 e multiplicar essas duas potências de 10 que eu vou obter. Então fica 4,129 vezes 1 milhão tem 6 zeros, então é vezes 10 elevado a 6, e 1.000 tem 3 zeros, vezes 10 elevado a 3, e isso em quilogramas. Como aqui eu tenho um produto de potência de mesma base, o que eu posso fazer? Eu posso manter a base e somar os expoentes. Então isso aqui é igual a 4,129 vezes 10 elevado a quanto? 6 mais 3 dá 9 quilogramas. 4,129 vezes 10 elevado a 9 quilogramas. E a gente já tem ali uma respostinha esperando a gente, que é a letra C. A letra C é a alternativa correta, então. Viu só? Uma questão do Enem que você, do 9º ano, tem todas as condições de fazer. Mais uma questão do Enem aqui, do ano de 2017. Uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova dos 400 metros rasos. No Campeonato Mundial de Sevilha, em 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova com a marca de 43,18 segundos. Esse tempo em segundo escrito em notação científica é... E aí você tem essa série de respostas aqui, 5 alternativas. Veja que a questão está pedindo o tempo escrito em notação científica. A única alternativa que tem um número escrito em notação científica é a alternativa B. Porque, pela definição de notação científica, eu tenho sempre que ter um número que multiplica uma potência de base 10, e esse número que está multiplicando a potência de base 10 tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Olha só, na letra A, o número que multiplica a potência de base 10 é menor do que 1. Na letra C, na letra D e na letra E, o número já é maior do que 10, então só pode ser a letra B. Mas vamos lembrar por quê? Olha, 43,18, eu preciso transformar isso aqui na forma de notação científica. Vamos começar aqui multiplicando isso por 10 elevado a zero, só lembrando o raciocínio que eu utilizei nas aulas anteriores, tá certo?
e aí já começa a aparecer com a forma de notação científica. Só que como esse número aqui ele é maior do que 10, para ele ficar um número que é menor do que 10, o que eu teria que fazer? Eu teria que deslocar a vírgula para cá, né? Então ela ficaria aqui entre o 4 e o 3. Quando eu faço isso, eu estou diminuindo o número, não é verdade? Quando eu faço esse deslocamento nesse sentido. Então se eu diminuo o número porque eu desloquei a vírgula uma vez, eu preciso aumentar uma unidade lá no meu expoente. Ou seja, fica 4,318 vezes 10, 0 mais 1, 1. Está aqui o mesmo número da letra B. A atividade 5, a gente tem uma outra questão aqui do Enem, do ano de 2017. Vamos lá. Medir distâncias sempre foi uma necessidade da humanidade. Ao longo do tempo, fez-se necessária a criação de unidades de medidas que pudessem representar tais distâncias, como, por exemplo, o metro. Uma unidade de comprimento pouco conhecida é a unidade astronômica, o A, já falamos bastante sobre ela inclusive, utilizada para descrever, por exemplo, distâncias entre corpos celestes. Por definição, o A equivale à distância entre a Terra e o Sol, que em notação científica é dada por... Aí aqui, gente, está escrito errado de novo. Tá 1,496 vezes 102 milhões de quilômetros. Já já eu faço a correção. A mesma forma de representação, o A em metro equivale a... Olha só, não é 1,496 vezes 102. É 1,496 vezes 10 elevado a 2 milhões de quilômetros. Vamos escrever aqui. 1,496 vezes 10 elevado a 2 milhões de quilômetros. O 2 aqui ele está alinhado com os outros algarismos, né? Mas ele é um expoente. Uma pena esse equívoco aqui também. E o que a atividade está pedindo para a gente? Para a gente escrever essa distância aqui utilizando o metro. E veja que as alternativas estão todas em notação científica. Então eu preciso utilizar aquele raciocínio que eu usei aí numa questão anterior. Olha só. Quando fala 1,496 vezes 10 elevado a 2 milhões, isso implica numa multiplicação desse número aqui por 1 milhão, certo? E eu sei também que 1 quilômetro é igual a 1000 metros, então eu também vou precisar multiplicar isso aqui por 1000. No final das contas, o que eu preciso fazer aqui é muito simples, só repetir o 1,496 e aí multiplicar 10 elevado a 2 por 1 milhão, por 1000, transformando tudo isso em potências de 10. Vamos fazer isso aqui. 1,496, aí eu já tenho vezes 10 elevado a 2, aí eu vou multiplicar agora por 1 milhão, 1 milhão é 10 elevado a 6, e agora multiplico por 1000, 1000 é 10 elevado a 3, e isso em metros, correto? Vamos lá, repito 1,496 e agora eu trabalho com aquela propriedade das potências, do produto de potência de mesma base. Eu mantenho a base, que é 10, e somo os expoentes. 2 mais 6, 8, 8 mais 3, 11. 10 elevado a 11 metros aqui. Então é 1,496 vezes 10 elevado a 11 metros. Temos aqui uma alternativa, que é a alternativa A. Essa é a resposta. Então é isso, concluímos aqui as atividades da semana 3 do PET do 9º ano do ensino fundamental. Eu quero te lembrar que na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais e também se inscrever no meu canal no YouTube e no Telegram. Se você gostou desse vídeo e se quiser, compartilhe com outras pessoas. Um grande abraço para você, bons estudos e até o vídeo com a resolução das atividades da semana 4. Tchau, tchau!